Será que foi? Tá dando que tá com baixa conexão, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a nossa imersão do investidor iniciante. Aqui nós discutimos sobre temas como investir mesmo com pouco dinheiro. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela Tavares, eu sou mentora financeira e de investimentos e na live de hoje nós vamos falar sobre como começar a investir se eu tenho medo. Então eu vou colocar o tema aqui por escrito, porque no começo, na hora que eu entrei, gente, tava dando erro e não tava deixando eu colocar. Então, como começar a investir se tenho medo? Eu vou fixar aqui. Fixar comentário. E eu quero começar, gente, já falando uma analogia aqui para vocês, né? Que eu sei que vocês também gostam. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Imagina só, você tá aí tirando a sua habilitação, a sua carteira de motorista, né? Como é que foi? Você foi sozinho, pegou um carro e saiu andando por aí? Não, né? Provavelmente você fez o quê? Você contratou aí uma escola, entrou na escola de tirar a carta, né? E o que aconteceu? Teve um instrutor que foi lá te ensinando e você não chegou lá dirigindo tudo de uma vez. Você começou aos poucos. Então, gente, nos investimentos é a mesma coisa. Se você tem medo, você vai começando aos poucos até você adquirindo mais segurança. A mesma coisa quando a gente começa a dirigir. Não sei você que está aqui me assistindo, mas eu, gente, quando eu comecei a dirigir, eu tinha medo, sabe? Eu tinha medo e eu fui ganhando segurança conforme eu ia executando, conforme eu ia andando mais. E foi assim, primeiro eu ganhei segurança andando em linha reta, né? Depois eu comecei a pegar rampa, depois eu peguei confiança em estacionar. Foi aos poucos. E com investimento, você também pode fazer assim, sabe? Primeiro começa a investir aí numa renda fixa, né? Em algo que não é muito volátil, para você ir perdendo medo. Começa colocando pouco dinheiro. Você não precisa tirar todo o dinheiro que você tem da sua poupança hoje e já colocar direto para investir, né? Se você está começando agora e você se sente insegura ou inseguro, né? E ainda está com medo, pode começar aos poucos. E então, na verdade, você concorda comigo que, olha, que não é medo de investir que você tem? Na verdade, o que você tem é medo de perder o seu dinheiro. É medo de algo dar errado. Eu não tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de bater num poste, né? Eu tenho medo de bater em outra pessoa. Eu tenho medo de sofrer um acidente. E por que que isso acontece? Talvez você tenha ouvido alguém falando que perdeu dinheiro investindo. E provavelmente, gente, essa pessoa, se perdeu dinheiro, ela não tinha um acompanhamento. Ela não tinha alguém que ensinou ela a investir. Porque sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que ouvem falatórios. Por exemplo, alguém começa a falar aí que a Magazine Luiza está ótimo para investir, que agora é o melhor momento para você investir no Tesouro IPCA. Sei lá, sabe? Especulações, isso chama. E aí a pessoa não entende nada de investimento, vai lá e coloca o dinheiro aonde essas outras pessoas estão falando, comentando, tá? E aí corre sim o risco de você perder o seu dinheiro, sendo que você não sabe que se essa estratégia que essa pessoa está usando é uma boa estratégia para você também, né? Nós temos, gente, objetivos diferentes. Nem todas as pessoas, elas têm o mesmo objetivo. No mundo dos investimentos, eu costumo falar que não tem como você ser autodidata. Não tem como você pegar
e ficar estudando, estudando, estudando e investir sozinha em curto prazo, tá? Eu demorei anos, gente, estudando, estudando, estudando para eu começar a investir, tá? E eu não perdi dinheiro. Eu não perdi dinheiro investindo. E eu sou um exemplo, né, dessa que aprendeu sozinha. Mas, igual eu falei, foi por muito tempo estudando. Eu fiquei anos estudando, desde a época da faculdade. Quando eu olhar aqui do lado, gente, é que eu tenho uma listinha de coisas para falar, para eu não deixar de falar. Então, para você não ficar investindo aí errado, né, ficar com esse medo de que tá ouvindo as pessoas falando que começou a investir e perdeu dinheiro, busca por conhecimento, tá? Vai fazer um curso, faz a inscrição do investidor iniciante, tá? Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever. O link tá lá na bio, só vai ter acesso se você tiver no grupo secreto, gente. Quem não tiver no grupo secreto não vai ter acesso ao aulão do investidor iniciante. Lá eu vou falar para você como que você começa a investir mesmo com pouco dinheiro. Então tá aí também uma oportunidade de você começar, se você tá aí procrastinando e até agora não começou ainda a sua vida financeira. Então, faz como na autoescola, tá? Busca um instrutor que te ajude. Você vai mais rápido, você vai aprender com mais segurança e você vai ter resultados mais rápido também. Quando eu comecei a investir, gente, eu também tinha medo, né? Igual eu falei. Aí eu busquei conhecimento para ver o que acontecia, né? Não foi assim, peguei todo o meu dinheiro, fui lá e coloquei para investir. Eu fui lá, peguei R$100. R$100 ia me fazer falta se eu perdesse? Não, não ia. Então eu fui lá e coloquei. Porque na prática, você vai ver como é que funciona. Na prática, que você vai realmente perder o seu medo, tá? Eu tive várias alunas que tinham medo de investir. Inclusive, eu trouxe aqui para você. Olha aqui, o primeiro investimento dela. O primeiro investimento dela foi 350. E eu falo para meus alunos, quem tem medo, começar com R$100. Coloca R$100 lá para ver o que vai acontecer. Essa aluna, ela tava com medo, a Giovana. Ela tava com medo e mesmo assim ela foi lá e olha, investiu R$350. Isso porque tinha medo, hein? Mas, por quê? Quando você tem um instrutor, quando você tem uma pessoa com você, é mais fácil, né? Você tem uma orientação do passo a passo, o que é para você fazer. Então fica mais fácil. Eu tive outra aluna que tinha bastante dinheiro também na poupança, que tinha medo de tirar da poupança e colocar, investir. E ela conseguiu, gente. Ela colocou para investir. Então, assim, você colocou dinheiro lá, viu que você não perdeu ele. Ele continua lá, você coloca mais um pouquinho. E assim vai, aos pouquinhos. E talvez você pode falar assim para mim: ah, Dani, mas é que as suas alunas, elas tinham dinheiro na poupança, né? Por isso que elas estavam seguras de colocar lá para investir. E eu que não tenho nada, nem na poupança eu não tenho. Se eu colocar para investir e se eu perder, eu fico sem nada. Vai me fazer falta, vamos supor, os R$100, né? E o que eu falei aqui para vocês? Que não é em qualquer lugar, gente, que você vai investir, tá? Por isso que é importante você ter um instrutor, se você tem medo, se você está perdido, não sabe por onde começar. Porque se esse dinheiro faz falta para você, mas você sabe aonde colocar, você tem uma pessoa que te ajuda, você não vai perder o dinheiro. Você não vai. Eu tô falando para você que vocês não vão perder. Porque eu já tô falando de mim, né? No caso das minhas alunas, vamos falar assim então. Eu dou a orientação de uma forma segura. Eu sei aonde eu tô ensinando elas a colocarem o dinheiro. Que é onde eu coloco o meu. Eu não quero perder dinheiro. Vocês acham que eu quero perder dinheiro, gente? Eu dei aqui o exemplo dos R$100, mas é claro que eu não quero nem perder R$100. Eu não quero perder nem R$1. Eu não quero. Então, por isso que eu estudei tanto. Por isso que eu fiz vários cursos. Por isso que eu fiz
várias mentorias, realmente para eu ter esse conhecimento, eu ter essa segurança e eu poder passar essas seguranças para todas as minhas alunas também. Então, assim, deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Você não vai investir em qualquer coisa, como eu falei pra você. Você não vai no papo dos outros, né? Você não vai investir em qualquer lugar. Você vai investir no lugar correto, não em especulações. E qual que é o primeiro passo, gente? O primeiro passo é você saber o quê? Os seus objetivos, tá? Pra que é esse dinheiro? Porque vamos supor, você tá montando a sua reserva de emergência. Então, você tem que deixar o seu dinheiro no local seguro, tem que deixar o seu dinheiro num local em que o resgate é rápido. Então, você não vai lá e já vai comprar ações. E aí, na hora que você precisar daquele dinheiro, você vai lá e vende a ação, sem ver se o preço tá bom, se o preço não tá bom, e aí você realmente perde dinheiro. Aí você realmente perde dinheiro. Você pode perder dinheiro. Então, é primeiro o quê? Saber esse objetivo que você tem com esse dinheiro. Para você não fazer cagada. Porque se você tá com medo, porque você ouviu outras pessoas falando que perderam dinheiro na bolsa, o que elas fizeram? Qual foi a estratégia que elas usaram? Às vezes a gente pergunta, já aconteceu isso, gente, de pessoa falar pra mim, não quero saber esse negócio de bolsa não, isso daí perde dinheiro. E eu pergunto, perde dinheiro? Como que perde dinheiro? Que estratégia que você usou? A pessoa não sabe. Se não tem conhecimento, como é que vai poder falar se é uma coisa boa ou não? Deixa eu ver aqui a pergunta. Dani, com a alta da Selic, é melhor investir na Selic ou em fundos imobiliários? O que você acha? Depende do objetivo. Se for para reserva de emergência, continua na Selic. Eu não invisto em fundos imobiliários. Eu tenho, gente, um pouco, tá, de fundos imobiliários que eu fiz quando eu comecei a investir. Porque me falaram que tinha que ser degrauzinho por degrauzinho, na sequência de ganhar pouco dinheiro. Tipo, eu ganho pouco, daí eu ganho um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, assim, quando a gente começa a investir, as pessoas, elas ensinam o quê? Primeiro, coloca no Tesouro Selic. Depois, você passa para um Tesouro Pré-fixado. Depois, você passa para um Tesouro IPCA. Depois, você vai para um CDB. Depois, você vai para uma LCI, uma LCA. E aí, depois, você vai para algum fundo de investimento em renda fixa. Depois você parte para fundos imobiliários. E aí só depois que você começa a investir em ações. No meu começo, eu comecei assim. Entende? Eu não tive um instrutor, igual eu falei para vocês. Eu fui aprendendo tudo sozinha. Eu não tinha essa mentalidade abundante, sabe? Eu tinha uma mentalidade de muita escassez. Como eu falei para vocês em uma live. Eu ganhava pouco dinheiro, eu economizava muito. E eu era assim, ó. Eu não tinha noção de que se eu tivesse uma pessoa me acompanhando, eu teria crescido bem mais rápido. Eu tinha mentalidade de escassez. Eu me sentia assim, pobre, pobre, pobre. Às vezes eu tinha, gente, se eu dividisse no cartão, eu tinha condições de pagar um curso. Mas eu não pagava. Eu achava que isso era jogar dinheiro fora, já que tem vídeos no YouTube. E eu fiquei anos estudando. Nossa, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo estudando. Então, assim, por que eu não invisto em fundos imobiliários hoje? Porque eu entendi que eu não preciso seguir essa cadeinha. O importante é o quê? Reserva de emergência, né? Reserva de segurança, reserva financeira. Estar num local seguro. Montei a minha reserva. Próximo. Qual que é o meu próximo objetivo? Eu tenho alguma meta de médio prazo? Se eu tenho, eu vou colocar num investimento de médio prazo. Não tenho? É para longo prazo? Ações. Porque em ações eu ganho mais.
Então não tem essa de seguir essa cadeinha, sabe? É de acordo com os objetivos. Se eu tivesse lá muito dinheiro, sabe? Tipo naipe do Thiago Nigro, aí eu acho que tudo bem, sabe? Eu deixar um pouco em cada lugar. Eu tenho bastante dinheiro, mas não é o meu caso hoje ainda, tá? Eu ainda não tô, gente, faturando milhões aqui, né? Eu ainda não tenho um monte de dinheiro. Então, o básico, Selic, onde eu resgato a qualquer momento, e o restante, ações, aonde eu faturo mais. Porque a estratégia que eu uso é a estratégia dos dividendos. Então, o que é isso? É a estratégia que eu recebo os dividendos e também a valorização daquela ação. Então, eu recebo de duas formas, né? Eu aumento a minha renda com essas duas formas. Por isso que eu não invisto em fundo imobiliário. Em fundo imobiliário, não tem como, por exemplo, eu comprar barato. Normalmente é o mesmo preço. Se eu paguei R$100 em um fundo imobiliário, numa crise, talvez aquele fundo continue os R$100. E eu compre a mesma quantidade, tipo uma só, se eu tenho só R$100. Agora, ações, vamos supor, tá R$100 uma ação. E aí entrou uma crise, sei lá, o preço baixou. Daí tá, sei lá, R$50, metade do preço. Eu já consigo comprar duas. Então, na hora de receber dividendos, eu vou receber pelas duas. A galera que ainda não sabe de ações não tá entendendo nada, né? Vamos por parte, gente. Vamos por parte, tá? Eu só tô respondendo a dúvida do amigo aqui. Então, voltando lá, né? Para perder o medo do investimento. Defina seus objetivos. Busca conhecimento. E se você quer ir mais rápido, gente, não deixa de participar da imersão do investidor iniciante. Todas as ações geram dividendos? Não, não são todas as ações que pagam dividendos. Você vai saber isso no site de relacionamento do investidor daquela empresa, se ela paga ou não dividendos. Tem empresa que não paga. Tem empresa que não paga dividendos. Por quê? Vamos supor assim. Tem empresa que não tem lucros tão altos, sabe? Ou tem muita gente para dividir. Por exemplo, você vai numa festa, numa confraternização aí de aniversário. Como a gente está em pandemia, vamos supor que só vai 5 pessoas, tá? E o bolo, ele é desse tamanho aqui. Vai 5 pessoas. E a gente vai repartir esse bolo em 5 pedaços. Vai dar um pedaço bacana para cada um, né? Agora, vamos supor que você vai numa festa de aniversário onde tem mais de 100 pessoas. E o bolo é o mesmo tamanho. Aí a gente tem que dividir um pedacinho de bolo para essas 100 pessoas. A fatia, ela vai ser assim, ó. Bem pitiquinha. Então, assim, tem empresa que paga bastante, tem menos pessoas. Tem empresa que paga pitiquinho, quase nada, que tem muitas pessoas. Vou dar 2 exemplos. Empresas de energia elétrica. Tem muitas empresas de energia elétrica? Existe muitas? É fácil de abrir empresas de energia elétrica? Não é fácil de abrir, gente. A barreira de entrada é muito alta para você abrir uma usina. Então, ou seja, tem menos concorrentes, né? Tem menos empresas. Então, na hora de fazer o pagamento, ou seja, essas empresas elas têm um lucro maior. Então, é mais provável que empresas de elétrica pagam bons dividendos. Agora, vamos supor, empresa de comércio, varejo, tipo a Magazine Luiza, tá? Vamos dar o exemplo aqui da Magalu, porque eu gosto de dar o exemplo da Magalu porque o pessoal fala muito de Magazine Luiza, né? Empresa de varejo, tem um monte, é muito fácil de abrir. Então, ou seja, tem muita gente. Então, ou seja, o lucro delas são pitiquinho, perto de uma hidrelétrica, por exemplo. Porque existe muitos concorrentes, entende? Então, às vezes é pequeno.
Eu tenho, gente, da Magazine Luiza, quando eu investi sem eu ter conhecimento. Lembra que eu falei pra vocês que eu comecei a investir sozinha? Eu fui receber dividendos da Magazine Luiza, eu acho que esse ano, e foi 20 centavos. Foi tipo assim, uma coisinha de nada. Essa é a estratégia que eu uso, tá? Eu uso a estratégia dos dividendos. Eu só invisto em setores perenes. Eu não uso outras estratégias. Existem outras estratégias, tá? Não existe a estratégia certa e a estratégia errada. É só a estratégia que eu uso. Em relação às taxas, Dani, os fundos imobiliários não foram taxados ainda os dividendos? Ações foram. O que você acha? Eu não tô com esse conhecimento das taxas dos fundos de investimento. Igual eu falei para você, eu não invisto em fundos. E as ações, se elas pagam todos os meses, depende da empresa. Tem empresa que paga todos os meses, como por exemplo, banco. Banco, gente, normalmente pagam todos os meses o lucro. Agora tem empresa que paga um mês sim, um mês não. Tem empresa que paga trimestralmente. Tem empresa que paga semanalmente não, gente. Por semestre. Tem empresa que paga uma vez no ano, né? Na estratégia que eu uso, é indiferente. Se a empresa paga uma vez, se a empresa paga mensalmente. O importante é ela pagar o lucro. Que às vezes paga mensalmente, mas paga um pinguinho de nada. Ou paga uma vez no ano e paga um montão. Sabe? Eu prefiro um montão. Indiferente se vai pagar por mês ou se vai pagar de um mês só. Gente, com relação, vamos voltar aqui para o foco. Ao medo de investir, né? Porque o foco aqui, gente, não é ações nessa live. Que é o aquecimento para nossa imersão. Vocês estão com alguma dúvida sobre medo de investir? Tá de boa? Começa aos poucos, busca conhecimento, veja qual que é o seu objetivo no momento. Não vai pela conversinha dos outros, tá? Busca conhecimento. Até eu, gente, se eu falar aqui pra vocês, gente, invistam na Taesa hoje. Investe hoje na Selic, no Tesouro Selic. Não caiam, tá? Nem do que eu falar. Busquem conhecimento. Dani, tá, você falou que é melhor a gente investir no Tesouro Selic. Por quê? Sabe? Busca o porquê. Você fez isso? Porque não adianta nada eu falar aqui pra vocês, façam isso e eu não tô fazendo, né? Eu mostro para as minhas alunas o que eu tô fazendo. Quando eu fiz o investimento desse mês, eu filmei e eu mostrei para elas. Falei, olha, essa não é uma indicação de ações, tá? Essa não é uma indicação para você investir em tal lugar. É a estratégia que eu uso e eu faço assim. Belezinha, gente? Então, defina os seus objetivos, busca com conhecimento e se você quer ir mais rápido, tem uma pessoa que te ajude, tem uma pessoa que te instrua. E eu quero ver vocês lá no grupo secreto, tá bom? Um super beijão, gente, e até amanhã, se Deus quiser. Deus vai querer sim.